A comunicação ela é tão importante que existem os tipos de comunicação, exatamente para você se posicionar diante de um tipo, escolher o tipo de comunicação que você vai seguir em determinado momento, com determinada pessoa, com determinado setor. Eu não posso misturar os tipos, misturar as estações, usar um tipo de comunicação que não tem nada a ver para aquele momento e atrapalhar tudo. A comunicação ela é tão importante, ela gera tão resultados positivos que ela tem essas linhas a ser escolhida. O que vamos aprender nesse vídeo é os tipos de comunicação e para que serve. Que hora eu vou usar esse tipo de comunicação? Tem pessoas usando comunicação informal na hora de usar a comunicação formalizada. Tem pessoas utilizando a comunicação verbal quando é para usar a comunicação não verbal. E tem pessoas atropelando, achando que pode usar a comunicação oficial, sendo que ele não tem esse posicionamento de se pronunciar nesse momento de forma oficialmente. Então acaba atrapalhando tudo. E se você não conhecer os tipos de comunicação, você pode começar a trombicar, atrapalhar, fazer com que desça o gráfico. A comunicação ela tem o poder de fazer com que você cresça, suba, se apresente, coloque a sua empresa para cima, ou você desça, caia, ou coloque a sua empresa para baixo, ou atrapalhe tudo antes mesmo de sair do papel. Portanto, é importante que você conheça que existe os tipos de comunicação. Nesse vídeo eu vou falar pelo menos 5 tipos de comunicação. Se existir mais tipos, possivelmente existe mais tipos de comunicação. É importante que você domine e saiba pelo menos o básico, que é 5 tipos de comunicação. Portanto, seja bem-vindo ao curso de administração. É um curso gratuito. Estamos no tema 8, que está no livro, que está aqui no link desse vídeo. É importante você adquirir esse livro, que está no link nos comentários desse vídeo, ou simplesmente no topo dos comentários desse vídeo, para que você domine de forma mais eficiente. O objetivo aqui é fazer com que você cresça. Meu nome é Silvino Nascimento, sou bacharel em administração, professor de cursos profissionalizantes. Estamos aqui juntos para que possamos crescer juntos e levar a sua vida profissional a um patamar bem maior, a uma plataforma bem melhor, fazer com que você cresça, apareça no mercado e só volte aqui para agradecer. Que se você achar que deve clicar e curtir o vídeo, já te peço, clica no vídeo em curtir e já te peço, se inscreve no canal para que possamos alcançar mais pessoas que estão em dificuldade de crescimento porque não tem uma verba para pagar. Então daí o curso ele vem gratuito. Sejam bem-vindos. Curso de administração. 5 tipos de comunicação. Na hora de comunicar, não pode atrapalhar os tipos e não pode usar o tipo errado. E mesmo que escolha o tipo certo de comunicação, deve seguir a regra, a exigência de cada um desses tipos. Vai 5. A comunicação verbal, a comunicação não verbal, a comunicação oficial, a comunicação não oficial e a comunicação, repetindo, comunicação verbal, a não verbal, a comunicação formal, melhor dizendo, a comunicação não formal ou informal e a oficial. Então repito tudo que diz que houve uma atrapalhação básica. Repetindo, anota aí: comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação formal, comunicação informal ou não formal e a comunicação oficial. Dominou esse tipo de comunicação, você vai escolher qual tipo você vai usar, em que momento e com quem. Por exemplo, se você vai se comunicar com a empresa, você não deve usar uma linguagem informal. Se você vai se comunicar com o diretor, com o presidente, etc e tal, você deve usar a comunicação de forma formalizada, ou no mínimo verbalizada, ou no mínimo culta. Lembrando que as comunicações aqui, os tipos de comunicação, não tem a ver com os tipos de linguagem. Tem linguagem formal, tem linguagem culta, tem linguagem chula, tem linguagem popular, tem linguagem pobre. Então isso são tipo de linguagem que estamos falando aqui, é tipo de comunicação. A linguagem é diferente. Tipo de linguagem tem pessoas que sabem falar de forma culta, robuscada, imagina que seja, de forma elevada. E tem pessoas que falam uma linguagem chula, com muitos xingamentos. Deve mudar isso? Sim, mas não tem a ver com os tipos de comunicação. Os tipos de comunicação é isso que eu te falei: verbal, não verbal, formal
informal e oficial. Tem mais algum tipo? Se possível, sim, mas conhecendo esse já está ótimo. Então o que é comunicação verbal? É aquela que tem palavras, é aquela que tem gesto, é aquela que tem palavras e gesto, mas desde que tenha verbo, tira gesto. Já me atrapalhei todo. Tira gesto. Ok. Verbal é que tem verbo, tem palavras. Desde que tenha palavra, seja ela em áudio, seja ela escrito, seja ela pessoalmente, seja ela através desse vídeo, é verbal. Então, muito fácil. Teve palavras, verbal. Não verbal é que não tem verbo, como semáforo, cores, clicou, linguagem de libras, mudo, enfim. Então, linguagem para especiais normalmente não verbal, não tem verbo. O clique, o sim, o não, o talvez, o ok, enfim, o tchau, sem palavras, é a comunicação não verbal. Muito simples, verbal com verbo, não verbal sem verbo, só de gestos ou só de cores. E existem muitas formas de trabalhar, inclusive o setor de logística e outros utilizam a comunicação não verbal, porque nem sempre alguém pode te ouvir, mas é importante se comunicar com eficiência. Então, verbal e não verbal. Fechou aqui. As outras duas é formal e informal. Muito simples. A informal é quando você registra. Existem vários tipos de comunicação formalizada. Não basta ser só registrada. Deve seguir a linha da formalidade. Por exemplo, existe memorando, existe currículo, existe atas, existe documentos formais, recibo, contra-cheque. São comunicação formais, formalizada. Não basta ser culta, não basta seguir um padrão, mas se foi registrado, está no papel, tem como provar, tem valor jurídico, ela é uma comunicação formalizada. Observe o quanto é sério, estou suando. Observe o quanto é sério essa comunicação formalizada. E existe a comunicação informal, é aquela que, mesmo que seja verbal ou não verbal, ela não está registrada. Por exemplo, alguém falou, que alguém disse, alguém ouviu na rua, não tem nada formalizado ali, foi apenas um disse-me-disse, não tenho como provar nesse momento, então é uma comunicação informal ou uma comunicação sem essa seriedade, porque esses outros tipos de formalidade eu acabei de falar, existe a linha, foi um memorando, foi um aviso. Nas empresas ou nos momentos executivos ou entre comunicação séria com senhores, oficialmente, com setores organizados a nível de jurídico, a nível de empresa, a nível de organizações, deve usar comunicação formalizada, nunca informal, porque senão fica o dito pelo não dito. Então, na hora de administrar, é importante escolher o tipo de comunicação a ser usada, porque você responde isso eternamente, basicamente, enquanto sua empresa existir ou enquanto você profissional existir. Então, ok, verbal, não verbal, formal, já falei, que são memorandos, atas, etc e tal, e informal é quando não está registrada. Perfeito! E agora vem a comunicação oficial. A oficial é dada por aquela pessoa que é o responsável pelo setor. Por exemplo, responsável pela liderança, responsável por essa comunicação. Então é de forma oficial. O próprio diário oficial, o próprio presidente, o diretor da empresa, o prefeito da cidade. Não importa se ele vai falar de forma formal ou informal, verbal ou não verbal, mas é a comunicação oficial. Por exemplo, o presidente é especial, mudo, surdo, enfim, que é o termo que usa especial. Ok, se ele vai se comunicar com gestos, é uma comunicação informal, mas é oficial. Se ele vai... Um semáforo, por exemplo, cores, então é a comunicação oficial, porque foi o Detran que colocou ali, ó, a prefeitura, é a comunicação oficial e que está dizendo pare, mas não tem palavras. Então é a comunicação formal, oficial e não verbal. Interessante isso. Então é não verbal porque não tem palavras, é oficial porque foi o setor responsável e ele é formal porque está ali registrado e falando de forma formal para que todos entendam. Então tá aí os tipos de comunicação muito fácil: verbal, não verbal,
oficial, formal e não formal. A ordem dos fatores não altera a soma, mas o conteúdo é esse. Importante, no trânsito é usado muito a comunicação não verbal. Por exemplo, um animal na pista. Você não vê a palavra animal na pista. A linguagem não verbal, ela abraça a todos, porque todos entendem. Já a palavra verbal, nem todos são alfabetizados. A verbal escrita. E nem todos conseguem ouvir ou ler a leitura. Se esse áudio estiver mudo, por exemplo, ou você entende que eu estou... Se o áudio estiver mudo, você vai entender que eu estou dizendo legal. Todos entendem, mas nem todos conseguem ouvir. Então, se você está entendendo e se você está ouvindo, curte o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, clica no link que está aqui, tem acesso a todo o material passo a passo, aprende e no final me chama no WhatsApp que está na descrição desse vídeo para exigir, ou seja, pedir, ou seja, solicitar a sua certificação, que vai para seu WhatsApp, que vai para o seu e-mail e você vai colocar no seu currículo e vai dar muito certo. Portanto, abraço, sucesso e fui! E não esquece que verbal, não verbal, oficial, formal, não se trombica, se organiza.